O que eu vou te mostrar hoje, eu acredito ser a forma mais rápida de você conseguir clientes para aquilo que tu vende. Seja você um prestador de serviço que vende contratos, seja você um profissional liberal que vende a sua hora. Quando você está aqui no digital, existem muitas estratégias que você pode utilizar. Todas são válidas para determinados momentos de negócio, mas quando a gente está iniciando o nosso negócio ou quando a gente já deu o primeiro start, a gente já fez as primeiras vendas, a gente tem até paciente, a gente tem até contrato ativo, mas a gente está balanceando muito no comercial. E eu julgo que o comercial ele é um dos pilares centrais de uma empresa, né? Não é que eu julgue, né? É porque é um dos pilares centrais de uma empresa. Então você começar estruturando seu comercial é uma das melhores formas de você começar bem aqui no digital, ou pelo menos organizar aquilo que você já tem, se você já começou. Perfeito. Então, quando a gente está falando de venda, né, quando a gente está falando de Pix que cai na conta, a gente tem que pensar que isso é um processo, tá? É um processo que começa num primeiro passo lá atrás, antes da venda, que é, já anota aí, o primeiro passo é, você precisa saber para quem você vai vender, certo? Isso quer dizer o quê? Que você precisa identificar 4 características. A primeira, a pessoa que você pretende vender, ela tem que estar em um mercado em crescimento. Ela não pode, por exemplo, ser dono de uma banca de revista, porque é um mercado que está decrescendo. Depois, você tem que ser capaz, enquanto profissional, de identificar quais são os monstrinhos que dormem embaixo da cama daquela pessoa. Isso quer dizer o quê? Que essa pessoa, toda vida quando ela deita a cabeça no travesseiro e leia ou ouça, deita a cabeça no travesseiro, nos seus momentos, como momentos de reflexão, não literalmente, né? Nos momentos de reflexão dela sobre aquilo que você resolve, o que que ela pensa? Quais são os problemas que ela tem, que você pode resolver? Terceiro, essa pessoa tem que ser fácil de ser encontrada. Então, imagina que o teu cliente ideal, ele está dentro do TikTok. Aí só que você está produzindo conteúdo lá no LinkedIn. Então, cara, você tem que saber onde que tá essa pessoa, tá? Ou tá no Instagram, tá no TikTok, tá no YouTube, tá no LinkedIn, enfim. Normalmente no Instagram. Quarto, ele tem que ter poder aquisitivo. Então, se ele cumpre os outros requisitos, mas não tem poder aquisitivo, de nada serve. Então, antes da gente pensar em venda, a gente precisa pensar nesses 4 pontos. O seu cliente ideal, ele está em um mercado em crescimento? Se sim, ok. Você consegue identificar quais são as dores dele? Se você tem muita dificuldade para identificar, a gente pode ter um problema. Terceiro, é fácil de encontrar essa pessoa na rede social que ela tá? No Instagram é fácil de encontrar? Legal. Quarto, ele tem que ter poder aquisitivo. Porque se ele não tiver poder aquisitivo, ele não compra de você. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. Identificado isso, qual que é o teu próximo passo? Você precisa começar a produzir conteúdo. E aqui que entra uma grande questão. Rafael, eu preciso aparecer? Sim, você precisa aparecer. Eu não conheço uma pessoa séria deste mercado que construiu um negócio sem aparecer, sem colocar o rosto, né? Eu não estou falando que eu não conheço alguém que não venda assim. Eu estou falando com uma pessoa séria. As pessoas sérias que estão nesse mercado, elas mostram o seu rosto. Elas não têm por que esconder o rosto, tá? Elas põem à prova o seu conhecimento, põem à prova o seu a sua habilidade técnica, enfim, a sua empresa. Então, você tem que aparecer. E aparecer, quando eu digo aparecer, você tem que pensar o seguinte: a rede social que mais tem cliente hoje, e essa técnica que eu vou te mostrar hoje é na rede social chamada Instagram. Você pode aparecer no YouTube? Sim, acho que deve. Mas se o teu canal de aquisição, se o teu processo comercial não está estruturado dentro do Instagram, cara, o YouTube ele é mais uma fuga. E aqui a gente corre um grande risco que é cair na síndrome do intelectual. Então, você acha que porque você produz grandes conteúdos no YouTube, você é o mais inteligente, mas eu quero saber o seguinte: a tua empresa está vendendo? Porque sem isso você não tem negócio. Você inclusive não consegue nem comprar livro para estudar. Então você precisa vender, ponto final, tá? E onde que estão as vendas hoje? Qual a plataforma que mais vende hoje? Instagram. Claro que o YouTube é uma plataforma que monetiza também, tá? Mas no começo o YouTube, ele serve mais como uma ferramenta de apoio intelectual do que propriamente dito como uma ferramenta de vendas. Não estou dizendo que isso não influencia na venda que sai pelo Instagram, por exemplo. Mas o YouTube funciona mais como uma ferramenta de apoio intelectual no começo. E à medida que você vai crescendo no YouTube, a coisa vai ficando melhor, você vai conseguindo fazer as vendas por aqui, tá bom? Por exemplo, até hoje, na nossa empresa, eu ainda não fiz nenhuma venda pelo YouTube, né? Todas as pessoas que chegaram foi por esse funil que eu vou te mostrar aqui, que eu estou te mostrando lá no Instagram. Então, definido o ICP, você precisa começar a produzir conteúdo no Instagram.
Você vai produzir conteúdo com base no ICP, ou seja, com base naqueles 4 pontos, perfil de cliente ideal, ou PCI, se a gente traduzir para o português. Lembra das dores, os monstrinhos que dormem embaixo da cama do teu cliente? Pois é. Tu vai começar a gravar vídeo sobre isso, escrever carrossel, enfim, produzir conteúdo sobre isso. Esse é o próximo passo. Então, primeiro passo, define o perfil de cliente ideal. Segundo passo, começa a produzir conteúdo com base no perfil de cliente ideal. Terceiro passo, você vai começar a impulsionar esses conteúdos. Rafael, não tenho dinheiro. Cara, dá um jeito. Levanta R$ 10, 20, R$ 30 por dia e vai colocando e vai sentindo isso, tá? Você vai ver que vai começar a chegar gente no seu perfil de acordo com aquilo que você impulsionou. Por exemplo, eu tenho um post que está rodando de anúncio sobre prospecção. Chega muita gente querendo saber sobre prospecção. Eu tenho um outro falando sobre outra coisa. Chega gente querendo saber sobre esse assunto. Perfeito, maravilha. Quando essas pessoas chegarem, você precisa recebê-las na sua casa. Esse é o próximo passo. Você dá as boas-vindas. Oi, seja muito bem-vindo ao meu perfil, tal, tal. Passa para dar as boas-vindas e pergunta sobre o negócio da pessoa. O próximo passo, então, é, depois das boas-vindas, entender a situação, o negócio daquela pessoa. E aí você vai utilizar uma técnica chamada Spin Selling, tá? Então, o SPIN, S-P-I-N, ele é um acrônimo que quer dizer situação, problema, implicações, necessidade. Então, a primeira pergunta que você vai fazer depois das boas-vindas é: me conta um pouco mais sobre o teu negócio. E a pessoa vai contar ali brevemente sobre o negócio dela, e você explora isso. Depois você precisa entender quais são os problemas que ela está passando no negócio, de acordo com aquela situação atual. Me conta um pouco mais, cara. Quais são os problemas que tu tem enfrentado sobre XPTO, sobre o tema que você está falando, né? Sobre aquilo que você fala. Sou um terapeuta sobre ansiedade. Sou isso. Então você só adapta. Perfeito. Depois você faz perguntas de implicação. O que é essa pergunta de implicação? A pergunta de implicação, e agora vocês estão ouvindo cachorros latindo, se vocês não estão, me perdoe, eu já falei. É, a pergunta de implicação, ela serve para falar assim, mais ou menos, né? Vamos supor que eu estou vendendo o meu produto. E aí a pessoa está com problema de prospecção. Eu faço a pergunta. Cara, você acha que não saber prospectar ou prospectar errado influencia diretamente no quanto você fatura no mês? Eu estou meio que implicando com a pessoa, né? Eu estou colocando na frente dela o problema pelo qual ela veio, né? Sei lá, prospecção. E eu estou mostrando para ela que faz ela perder dinheiro, né? É claro, você não pode ser grosseiro nesse momento, né? A técnica de condução de spin selling, ela tem que ser humanizada. Se ela não tiver humanizada, fica um negócio tremendo, horrível. Então, o próximo passo é esse. É saber que você precisa implicar com o problema da pessoa, mostrar para ela. E o último passo, o N, é de necessidade, que é o quê? Cara, vamos conversar, me chama aqui no WhatsApp, ou se você é um terapeuta. Legal, estou com a agenda aberta, caso você tenha interesse. Ponto final, morre a conversa, entendeu? Fica ali criando um relacionamento, a pessoa vai estar ali, vai estar sendo nutrida pelos seus conteúdos e tudo mais. Então você tem que entender que o processo comercial, a venda, ela acontece depois de tudo isso que eu te falei. Depois de definir um ICP, depois de produzir conteúdo com base nisso, impulsionar, dar as boas-vindas, criar relacionamento, perguntar sobre os problemas, fazer as implicações necessárias, chamar para uma reunião, chamar para o WhatsApp. Se você for um profissional liberal, um terapeuta, você não precisa de uma reunião para fechar terapia, concorda? Você precisa chamar no WhatsApp e conversar com essa pessoa. E por último, você precisa ter uma oferta, um produto claro, que resolve uma dor, tá? Você precisa dessa condução final, que é a parte do Pix. Então, cara, eu tenho isso aqui para te oferecer, você tem esses problemas, eu acho que isso aqui te atende. Então, vamos lá. Então, se você é um prestador de serviço, tenha claro que você pode fazer 30 ligações frias? Pode. Você pode fazer 30 e-mails por dia? Pode. Você pode fazer cold call infinita? Sim. Você pode fazer visita presencial? Com certeza, canal de aquisição. Mas, talvez o que vai te dar dinheiro mais rápido, digamos assim, e aqui a gente não está falando estritamente de dinheiro rápido, eu estou falando de que te possa te dar um contrato que seja, para que você se organize um pouco mais, tenha um fôlego, e aí sim comece a prospectar mais e a estruturar o teu comercial, é essa estratégia. Porque você direciona a dor do cliente por meio do conteúdo, essa pessoa te segue, então ela já tomou ela já fez um movimento de vontade, né? Ela já chegou no teu perfil. Depois, você abre conversa e cria relacionamento genuíno com essa pessoa e mostra a sua solução. Se ela quiser, ela vai entrar, se ela não quiser, não vai entrar, né? Então, se você pensa em começar a produzir conteúdo, não comece sem isso. Se você pensa em começar a vender o teu serviço ou produto, não comece sem isso. Você vai se frustrar. Você vai fazer as primeiras vendas, mas você não vai conseguir continuar fazendo venda, porque o processo comercial não está claro. Perfeito? Então, dito isso, pegue todos os passos dessa aula, desse vídeo, e
Aplique no seu negócio. Defina o seu perfil de cliente ideal, de acordo com aquilo que eu falei. Comece a produzir conteúdo com base nisso. E aqui um ponto muito importante sobre produção de conteúdo. Preciso contar uma história para vocês. Existiu um bilionário, o cara ganhou tudo, muito rico, tinha família, etc, tudo mais, mas ficou gordo pra caramba. Em um determinado momento com a sua filha, ele teve uma discussão e se ligou, né, e se tocou ali que ele estava fazendo merda na vida, mesmo sendo bilionário. Ele estava fazendo merda por quê? Porque ele estava gordo, que estava afetando toda a saúde, estava afetando a família, estava afetando toda a parte da família dele, a parte pessoal, né, ainda que ele fosse rico. E aí ele falou: "Cara, vou começar a emagrecer, vou pra academia, né". Só que quando a gente tá falando de produzir conteúdo ou ir pra academia, a gente tá falando de criar um novo hábito. E aí esse cara, todos os dias, ele ia pra academia durante 5 minutos. Ele chegava na academia, treinava 5 minutos e ia embora. Academia, 5 minutos e ia embora. Academia, 5 minutos e ia embora. Ninguém entendeu nada, ninguém entendia por que que ele passava os 5 minutos, por que que ele estava só ali 5 minutos e ia embora, sendo que ele era quem mais precisava estar ali. Só que as pessoas não entendiam, e aqui é o ponto, as pessoas não precisam entender o que você está fazendo. Vocês têm essa falsa ideia de que todo mundo precisa entender os movimentos grandes da minha empresa, o que que eu estou pensando, para onde eu estou indo, não precisa. O que que aquele cara estava fazendo durante 5 minutos na academia? Ele não estava lá para perder peso, num primeiro momento. Ele estava lá para criar um hábito. Então, quando a gente está falando de hábito, a gente está falando de uma sequência, uma previsibilidade, constância. Então, quando a gente está falando de produção de conteúdo, é a mesma coisa. Quais são os seus 5 minutos da produção de conteúdo por dia que você tem? É um story? É um reels? É um carrossel? É um post só de uma foto? Percebe? Quais são os seus 5 minutos que você tem para dedicar para adquirir clientes? Porque a produção de conteúdo ela é um canal de aquisição de clientes. Se você não tem clientes, provavelmente o teu canal de aquisição no Instagram tá ruim, tá? A gente tem que ser claro com isso. Então, comece a produzir conteúdo com base no ICP, impulsione, aborde essas pessoas no direct, dando as boas-vindas, conversando com elas, usando da técnica de spin selling. Você pode pesquisar um pouco mais no Google sobre, eu passei brevemente, e oferecendo a tua solução. Minha agenda está aberta, ou vamos conversar sobre tal coisa que eu ofereço, e por aí vai. Perfeito? Então esse foi o vídeo de hoje. É a segunda vez que eu gravo esse vídeo. Se você chegou até o final, se inscreve no canal, deixa o like, eu nunca peço aqui, mas hoje eu gravei esse vídeo de manhã e quando eu fui ver ele não tinha gravado, né? Eu espero genuinamente que esse telefone esteja gravando agora. Tá com a câmera traseira. Então eu dei play, mas vai que ele parou, né? Então, se tiver parado, vocês vão ficar com o vídeo no meio e dane-se. Amanhã eu volto, amanhã é um novo dia, eu gravo um novo vídeo. Perfeito? Então até bateu a hora aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.